É interessante quando nós olhamos para esse texto de Ezequiel, capítulo 36, que nesses 2 versículos Deus, primeiro, faz uma denúncia, segundo, ele faz uma promessa. A denúncia que ele faz é que o homem, por natureza, o seu coração é adoecido. A denúncia que ele faz é que o homem, por natureza, o seu coração é de pedra. E o complicado é que não há bisturi humano que possa fazer esta cirurgia no coração de pedra. Não há doutor, não há cientista, não há pesquisador que encontre uma saída para a cura do coração de pedra. Porque este coração de pedra fala da natureza caída do ser humano. O coração do homem está totalmente enfermo. O seu coração é de pedra e ele está em completa rebeldia a Deus. Em que momento da existência humana que o homem se tornou, que o coração do homem se tornou um coração de pedra? A Bíblia diz que Deus faz o homem no Éden. Deus dá uma liberdade a este homem. Interessante que a liberdade do homem no Éden é uma liberdade teônoma. Mas o homem que transformar esta liberdade teônoma em uma liberdade autônoma. E é justamente quando ele quer transformar esta liberdade teônoma, ou seja, a liberdade em Deus, para a liberdade a partir dos seus princípios humanos, é que ele cai, é que ele peca, é que ele se afasta de Deus. E o homem perde a liberdade ali. É interessante que tem pessoas que pensam que a liberdade é poder fazer o que quer, e não é. A liberdade é mais ou menos você olhar para a natureza de um peixe. Aonde o peixe é livre, aonde o peixe consegue andar com liberdade e viver com liberdade, aonde o peixe consegue se reproduzir, aonde o peixe consegue estar em sua família, em seu habitat natural, é quando ele está dentro da água. Mas se você tira este peixe da água, se mesmo você matá-lo e deixá-lo fora da água, ele não tem mais liberdade, não consegue viver, não consegue reproduzir, não consegue estar em família. Da mesma forma é o ser humano. O ser humano só consegue viver e ser livre quando ele está em Deus. Porque em Deus temos liberdade, em Deus temos alegria, em Deus temos prazer, em Deus temos confiança, em Deus temos força e em Deus temos esperança. Mas a Bíblia vai dizer que o homem cai. E a partir de agora, desta queda, deste pecado original, o coração do homem se tornou um coração de pedra, totalmente rebelde à vontade de Deus. O apóstolo Tiago fala de uma forma muito clara. Ele diz que o problema da humanidade não está fora, mas está dentro. Ele diz, de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas? Ela vem do profundo do coração. Jesus também alertou para isto quando os fariseus disseram, olha, os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Jesus disse, fique tranquilo. O que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai, porque sai do profundo do coração. É necessário que nós entendamos nesta noite que o maior problema seu, o maior problema do nosso país, não é aquilo que está fora de nós, mas é o nosso coração que precisa ser transformado pelo Deus Todo-Poderoso. É por isso que Davi, no Salmo 51, na oração de confissão, ele diz, Senhor, dá-me um novo coração, porque o problema não é Batseba, o problema não é a beleza do corpo da Batseba, o problema não é a sensualidade da Batseba, o problema é o meu coração. Se o Senhor der um novo coração, eu vou conseguir andar retamente na tua presença. Então percebam, Deus está denunciando o caráter do homem, o caráter deprimido pelo pecado, denegrido pelo pecado. É interessante que o pecado é de fato a maior enfermidade do coração do homem. Por quê? Porque o pecado do coração é o coração do pecado. Está dentro de nós, está intrínseco em nós.
O problema do ser humano está dentro dele e foi gerado dentro dele. Por isso que Davi vai dizer: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. O meu coração, já nasci com um coração de pedra. O meu coração de pedra não foi gerado pela sociedade, não foi gerado pelas coisas que estão fora de mim. Este coração eu nasci com ele, porque eu caí no Éden juntamente com Adão. É necessário que nós entendamos nesta noite que este coração de pedra, que é o coração cheio do pecado, é uma doença da alma. O pecado é uma doença crônica, está intrínseca no coração, na alma, no âmago do ser humano. E quando nós olhamos para isto, é necessário entender três coisas. Existem três características dessa doença do pecado. Primeiro, ela é uma doença hereditária. Quando foi que nós herdamos este mal no coração? Quando Adão caiu. Todas as pessoas que nasceram depois de Adão, nasceram com um coração de pedra. É necessário que você entenda que o fato de nós nascermos com essa doença do pecado em nós, e o nosso coração de pedra, não nos impossibilita de fazer coisas boas, mas impossibilita de salvar nós mesmos. Impossibilita da gente chegar a Deus pelos nossos esforços. Por quê? Porque é a doença hereditária, nós herdamos de Adão. É por isso que em Romanos capítulo de número 5 e versículo de número 12 vai dizer assim: que por um homem entrou o pecado, e vindo o pecado, entrou também a morte, e passou para todos os homens. Em Adão nós morremos. Em Adão nós pecamos, em Adão nós nos afugentamos de Deus, e esse pecado veio e passou para todas as pessoas. Segundo, além deste pecado, além desta doença hereditária, é uma doença mortal. Nós nascemos com uma plaquinha dentro de nós, na verdade o nosso peito dizendo: condenado à morte eterna. Lembra de Efésios capítulo 2? Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer assim: olha, que nós estávamos mortos. E em que nós estávamos mortos? Paulo diz: nos vossos pecados e delitos. Nós estávamos dentro de uma sepultura espiritual. Nós estávamos dentro de um caixão espiritual. Nós estávamos dentro de uma cova espiritual. O pecado trouxe a morte. É uma das características desta doença terrível que atinge todas as pessoas. É necessário entender que nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. O nosso ato de pecar, o ato de fazer uma coisa errada, só revela o coração pecador que está em nós. Paulo diz: vós, estáveis, mortos. Em quê? Nas ofensas e pecados. O que mais nós observamos a respeito desta doença? Primeiro, ela é hereditária. Segundo, é uma doença mortal. Terceiro, é uma doença universal. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, e versículo de número 13: porque todos pecaram, todos, e destituídos estavam da glória de Deus. Depois que Adão cai no Éden, nenhum homem justo se levantou na terra. Paulo diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Por quê? Porque este pecado, este mal, esta doença é uma pandemia moral, espiritual e global. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, primeiro entenda, este coração de pedra, essa doença do coração de pedra, nós herdamos ela quando o casal caiu no Éden, o representante de toda a humanidade. E devido a ele ter caído, o nosso coração, quando nós nascemos, ele já veio conosco com um coração de pedra, porque é uma doença hereditária. Segundo, é uma doença mortal.
Estávamos condenados à morte eterna. Terceiro, é uma doença universal. Todos pecaram. Todos erraram. Em Adão, todos caíram. Em Adão, todos morreram. Em Adão, todos se afastaram da glória de Deus. Em Adão, todos estavam rebeldes à voz de Deus. Em Adão, todos estavam com as costas viradas para Deus. Então não haveria nenhuma saída para nós. Não tinha jeito para o coração de pedra. Poderia ser um bom esposo, mas o coração era pedrificado. Poderia ser um grande empresário, mas o coração era pedrificado. Poderia ser uma boa mãe de família, mas o coração era de pedra. E devido a esse coração de pedra, nós não tínhamos comunhão com Deus, não ouvia Deus, não sentia Deus, não tinha prazer na lei de Deus, não adorávamos o culto juntamente adorando a Deus. Por quê? Porque o nosso coração era de pedra. Mas eu fico maravilhado com o texto bíblico, o texto do Ezequiel, capítulo de número 26. Como o nosso coração era de pedra, e não haveria ninguém no mundo que poderia tirar esse coração. Não haveria cirurgião no mundo que poderia arrancar esse coração de pedra de você. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Deus, no seu infinito amor e compaixão, Ele disse: eu, não é anjo, não é arcanjo, não é querubim, não é serafim. O próprio Deus diz: eu vou fazer a cirurgia. Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne. Isso é maravilhoso. Olhando para o texto, se vocês estão com a Bíblia aberta, percebam que no texto, apenas no versículo de número 26, vai ser trabalhado 4 verbos. Primeiro, o verbo dar. Segundo, o verbo pôr. Terceiro, o verbo tirar. Quarto, o verbo dar novamente. Ele diz: eu vou dar um novo coração. Eu vou pôr em vocês um novo espírito. Agora eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. Vocês estudaram muito mais do que eu. Sabe que o verbo é indicação do sujeito. Quem é o sujeito do texto é o próprio Deus. É o próprio Deus dizendo: é eu que vou até você. E vou fazer a cirurgia no seu coração. Eu estou falando para pessoas aqui que fazia piada com crente. Estou falando para pessoas aqui que diziam assim: eu vou ser tudo na vida menos crente. Mas um dia, o Deus eterno, na sua infinita bondade e misericórdia, decidiu entrar no seu coração, arrancar o coração de pedra. Oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Como não ser grato a este Deus? Como não adorar este Deus? Como não glorificar esse Deus? Como não exaltar esse Deus? Eu não poderia fazer nada para tirar esse coração, mas Ele, na sua infinita bondade, misericórdia e compaixão, desceu à terra e fez essa cirurgia. Agora, olhando para o texto primeiro, percebam que Deus fez uma denúncia através do profeta Ezequiel. Deus disse: o coração de vocês é de pedra, porque vocês estão atolados nos seus pecados. E esse pecado é hereditário, é mortal e ele é universal. Mas agora Deus chega para este povo e faz a eles uma promessa. A promessa de dar um novo coração. A promessa de colocar neles o Espírito Santo. E isto é maravilhoso. E neste processo de restauração, ou neste processo de cirurgia espiritual, primeira pergunta que nós fazemos ao texto é a seguinte: quem é o cirurgião? Quem é este? Na África do Sul foi o Dr. Bernard. No Brasil foi o Dr. Stolfe. Mas quem é que tem o poder de arrancar do coração do vil pecador o coração de pedra? Quem é que tem habilidades para entrar aonde os conselhos não entram, aonde o poder público não entra, aonde as ONGs não entram? Só o Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Espírito Santo. Quem é
Quem é o cirurgião? A Trindade trabalha nesse processo da cirurgia. Por quê? Porque o Pai, o Deus Todo-Poderoso, planejou a cirurgia. O Filho executou a cirurgia. E o Espírito Santo aplicou esta cirurgia ao coração, ao meu, ao teu coração. E Ele entrou lá e tirou o coração de pedra. Que coisa maravilhosa! É por isso que hoje, homem grandão, fortão, começa a chorar na igreja. E a gente diz, cada machão, marruco, chorando. É porque Deus tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne. Aleluia. Ele não cuidava da família, gastava o dinheiro nos bares. Aí de repente agora ele cuida da família, está prosperando. Por quê? Porque Deus tirou o coração de pedra e deu um coração de carne. Ele não entrava na igreja, tinha pavor de crente. Mas agora ele entra aqui, levanta as mãos, adora, glorifica, ora. Aleluia. Por quê? Porque Deus executou a cirurgia no coração de pedra, tirou de lá e entregou um coração de carne. Teologicamente, esse processo é chamado de regeneração. Esta cirurgia ninguém vê, a gente só vê o resultado dela. Porque a regeneração ninguém vê. O que é regeneração? Regeneração é um ato exclusivo de Deus e secreto em nós, que nos dá vida espiritual. Quantas vezes você entrou dentro da igreja e nunca entendeu a mensagem do Evangelho? As pessoas te aconselhavam, você não entendia nada. Mas de repente um dia, talvez através de um hino, de um folheto, de um abraço, de uma pregação, você começou a entender. Naquele exato momento, Deus te deu vida espiritual. Os homens não podem realizar esta cirurgia, só Deus pode. Então esta cirurgia é um ato de Deus, é um ato soberano dele. Só Ele pode realizar. Segundo, qual é o instrumento desta cirurgia? Qual é a marca do bisturi? Qual é o instrumento que Deus usou para cortar e alcançar o coração de pedra? De acordo com o apóstolo Pedro, capítulo de número 1, vamos lá? Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 23. Aqui está a resposta. Qual o instrumento que Deus usou para entrar no seu coração? Qual o método que Deus usou para alcançar o seu coração? Pedro diz assim, versículo 23, do capítulo 1 da sua primeira carta. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive eternamente. Não há coração de pedra que resista ao poder da palavra. Não há coração petrificado que resista ao poder da palavra de Deus. Não há homem fortão, não há homem bravo que resista à fala de Deus. É o instrumento que Deus usa para arrancar os corações de pedra, é a sua palavra. Por isso digo com autoridade a esta igreja: continue pregando, continue falando, continue evangelizando, continue falando da palavra de Deus, continue ensinando a palavra de Deus, continue admoestando na palavra de Deus, continue aconselhando a partir da palavra de Deus, continue cantando a palavra de Deus, porque enquanto a gente fala a palavra, Deus alcança os corações de pedra. A gente não pode ver nada naquele exato momento, a gente não vê o ato da regeneração, mas a gente vai começar a ver os frutos da regeneração. Pessoas chegando aqui chorando, dizendo: eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero o teu Jesus. Por quê? Porque a palavra, somente a palavra tem o poder de entrar no coração. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo de número 1, e versículo de número 16, ele diz que o Evangelho
é poder de Deus. Poder, é dínamos, é dinamite. Ele chega e estoura o cativeiro de Satanás. Ele chega e quebra as cadeias de demônio, e as pessoas são libertas para a glória de Deus. O Evangelho é poder, é poder. Você pode levantar as suas mãos e dizer: o Evangelho é poder. Diga: o Evangelho é poder. Diga: o Evangelho é poder para entrar na minha casa. Diga: o Evangelho é poder para libertar meus filhos. O Evangelho é poder para libertar minhas filhas. O Evangelho é poder para libertar meu pai. O Evangelho é poder para libertar minha mãe. O Evangelho é poder para libertar meus filhos. O Evangelho é poder de Deus. Quem é o cirurgião? Deus na pessoa do Espírito Santo. Qual é o instrumento da cirurgia? A palavra de Deus. Qual foi o preço da cirurgia? Hoje é um perigo não ter um plano de saúde. Na minha casa só quem pode adoecer é minha esposa. Eu não posso. É um perigo adoecer hoje e ir para o SUS. Quando não se tem condição de quitar, de pagar, de ter um plano, enfrentar uma fila, pessoas em estados terminais esperando filas quilométricas, porque não tem como pagar aquela cirurgia. Fazem vaquinha online, fazem rifas, os amigos se compadecem. A família, se tiver alguma coisa, começa a vender casa, vende carro, mas precisa salvar aquela vida. Mas nesta cirurgia espiritual, não tem dinheiro que pague. Não tem plano de saúde para arrancar coração de pedra. Não tem Pasgo, não tem Unimed, não tem América. Nada disso pode pagar uma cirurgia para arrancar o coração de pedra. Aí você pergunta: Santiago, então me diga pelo amor de Deus, qual foi o preço? Primeiro, é necessário que entendamos, foi caro. Segundo, é de graça. Aí você diz: Santiago, isso é paradoxo, está contraditório. Não, não está. É caro por quê? Porque custou tudo que Deus tinha. João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele entregou, Ele deu o seu único filho. Aí Paulo vai dizer na carta aos Filipenses assim: Ele deixou a sua glória, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele humilhou, Ele desceu, Ele veio ser como um de nós, e isto é sensacional. E eu me amarro nessas coisas quando eu começo a pensar sobre a questão da humanidade de Cristo. Você parou para pensar sobre isso? Que aquele que governa o universo, aquele que sustenta todas as galáxias, aquele que sustenta todos os planetas, aquele que chama cada estrela, cada uma pelo seu nome, devido ao seu poder, todas se comparecem ante ele. Esse Deus se tornou minúsculo, e ele entrou e vai flutuar no ventre de uma virgem. Aleluia. Esse Deus que durante 40 anos sustentou o povo com maná do deserto, alimentando, agora ele acorda de madrugada com fome. E a Maria tem que levantar e fazer mingau de maisena e dar papá para Jesus. Isto é amor maravilhoso. Que coisa sensacional. Aleluia. Aquele que sabe todos os idiomas, os dialetos, aquele que sabe todas as línguas que já existiram, que existem e que existirão, ele agora tem que aprender a falar papai, mamãe, dadá, ir para a escola aprender a fazer o nome, aprender a ler a Torá. Ele tem que aprender tudo isso, por quê? Porque Deus entregou ele foi entregue em prol da humanidade. O preço é caro, por quê? Porque custou tudo que Deus tinha. Aleluia. Mas ao mesmo tempo não tem preço.
Ao mesmo tempo é de graça, porque Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, diz: olha, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Ou seja, o fato de Deus, o ato de Deus entregar todo o seu tesouro para fazer esta cirurgia, como pagamento desta cirurgia, fez com que hoje eu não tivesse que pagar nada. Por quê? Porque Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele ficou triste para que a gente pudesse se alegrar. Ele foi preso para que a gente pudesse estar livre. Ele desceu às partes mais baixas da terra para a gente subir até os céus. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Ele carregou a nossa cruz. Ele foi pregado em nosso lugar. Ele é o Cordeiro substituto. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que nos resgatou das garras do diabo. Ele nos tirou do império da morte e nos transportou para o reino da luz do Filho do seu amor. Então a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja ação de graça, a Ele seja a adoração. Por isso que o meu coração adora, porque eu não paguei nada. Aleluia, aleluia. A pergunta é: qual o resultado dessa cirurgia? O rapaz lá de Quintal, África do Sul, 18 dias. Ele conseguiu viver 18 dias. Ele conseguiu, eu vou apenas imaginar, porque os documentos não revelam se tinha família, se não. Mas eu imagino, apenas imaginação. Ele teve mais 18 dias para abraçar os filhos. Ele teve mais 18 dias para olhar para a mamãe e dizer: te amo, mamãe. Ele teve mais 18 dias para ver o sol. Sentiu a brisa. Ele teve mais 18 dias para poder respirar. Ele teve mais 18 dias para poder abraçar a esposa e dizer que amava ela. Ele teve mais 18 dias para receber o amor dos entes queridos e dos amigos. Ele teve mais 18 dias. Mas o resultado da cirurgia espiritual não dura só 18 dias. Não dura só 23 dias como foi no Brasil. Não dura somente um mês, um ano, 2 anos, uma década. Não. Dura a eternidade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar, aleluia. O fato dele tirar, aleluia, o nosso coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, gerou dentro de nós a eternidade com Ele. Aleluia. E em breve, a trombeta vai tocar. E o cirurgião virá outra vez. Ele não vem até a terra, mas ele ficará nas nuvens. E aquele que aplicou a cirurgia, chamado Espírito Santo, chegará àqueles que sofreram esta cirurgia e são resultado delas, e levará ao encontro do cirurgião. E a Bíblia diz: e estaremos para sempre com o Senhor. Se coloca de pé, por favor.